Bom, pessoal, tudo bem? Chega mais, sejam muito bem-vindos a mais uma super aula aqui das quartas com o Dalton. A aula de hoje não é muito longa, não é muito extensa, mas, por outro lado, é extremamente direcionada, em especial para quem estuda para concursos e encontra nos seus editais simultaneamente a cobrança do sistema operacional Windows e a cobrança do sistema operacional Linux. O que acontece normalmente nesses cenários, né? O que acontece é você ter algumas questões de concurso que englobam simultaneamente ambos os sistemas, numa pegada mais comparativa. E o normal para quem se prepara é o quê? É estudar cada um desses sistemas de uma forma isolada. Né? Então é relativamente comum você tem Windows, tem Linux no seu edital. Aí você vai lá e faz o quê? Você estuda uma questão, você estuda todo o conteúdo de Windows, estuda todo o conteúdo de Linux, e se não está um pouco mais atento, não presta atenção nas sutis diferenças e semelhanças entre ambos os sistemas operacionais, e aí quando cai uma questão de prova um pouco mais inteligente, um pouco mais integrada, que é uma questão que normalmente você não encontra nem no material de Windows e nem no material de Linux, a pessoa ali corre o risco de tropeçar. Isso não vai acontecer com você que estuda conosco aqui no Direção Concursos, porque quando você estudar Windows e Linux simultaneamente, você vai encontrar ambos estes conteúdos, tudo bem? Sou o professor Vitor Dalton, professor de Informática e de Tecnologia da Informação aqui do Direção Concursos, e você vai, a partir de agora, estudar não o que é o Windows, não o que é Linux. Tá? O que eu vou fazer aqui a partir de agora é uma comparação extremamente direcionada. No melhor dos mundos, no mundo ideal, talvez você devesse já conhecer ambos esses sistemas. Se você não conhece, eu também não vejo nenhum dano muito grande. Tá? O que eu vejo é o seguinte, você vai olhar aqui para uma característica que talvez você não saiba do que se trata, né? Não saiba do que se trata, e aí, na hora que você for estudar aquele sistema mais a fundo e passar por essa característica, você vai, então, prestar mais atenção, porque já vai saber que é um possível foco de comparação. Vamos lá, então. Vamos, então, começar a nossa comparação entre o Windows e o Linux. Vem comigo. O Windows e o Linux, eles podem ser comparados em diversas frentes, tá? Uma das formas de você comparar é com relação ao modo de distribuição desses sistemas operacionais. Qual é a principal característica do Windows? O Windows, ele é um sistema, ele é um software proprietário e licenciado. Preste atenção, porque isso aqui quase sempre anda junto, mas são duas características diferentes. Tá? Software proprietário é uma característica quanto à codificação do sistema operacional. Tá? Então, software proprietário é aquele software o quê? É aquele software que ele tem o seu código-fonte fechado. Isso significa que você não tem direito de entender como o software funciona por dentro. E software licenciado é a forma de aquisição. Então, isso significa que o Windows, para você utilizar, você precisa adquirir a licença. É normal isso aqui andar junto. Por quê? Porque quem comercializa um software normalmente não expõe o seu código-fonte. Isso aqui é regra, mas não é necessariamente verdade. Tá? Existem softwares que são de código fechado e que são gratuitos. Você encontra muito isso na internet. Tá? Mas o Windows, todo mundo sabe. Ninguém sabe como funciona por dentro. Você tem que pagar para poder adquirir, para poder ter o direito de uso daquele software. Já o Linux, ele tem outras características, né? O Linux, todo mundo sabe, ele é reconhecido por ser um software livre. Ele ali atende a licença GPL, ele tem os seus graus de liberdade no software livre. Isso significa que você pode saber como funciona, você pode passar esse programa adiante, você pode modificar esse programa e você pode passar adiante um programa modificado. Tá? O Linux ele é um software livre. No entanto, né, não é porque o Windows é software livre, né, oposto de proprietário, não é porque o Windows é livre que ele é gratuito sempre. Né? Quando você for estudar o Linux, ou se você já estudou, você vai ver que o Linux ele tem diversas distribuições. Ele tem distribuições livres
são distribuições que, de fato, você não paga nada. Então, se você, por exemplo, for lá entrar no site do Ubuntu, né, e você fizer o download do Ubuntu, você vai baixar, você vai instalar, você vai usar, você não paga nada. Mas também o Linux possui distribuições corporativas. Então, existem algumas distribuições do Linux, né, exemplo do Red Hat, do Debian, do SUSE, tá, distribuições que você paga pela utilização. É por isso que eu fiz essa comparação aqui, ó, essa coisa separada. Como assim você paga para usar assim? Né? O Linux, tá? Mesmo que, por exemplo, você adquira um Red Hat, mesmo que eles tenham, por licença, que te entregar o código-fonte daquilo, isso pode ser comercializado. Né? A estratégia dessas empresas aqui é agregar valor de outras formas. Eles te oferecem garantia, eles te oferecem suporte em cima do sistema operacional, eles dentro da distribuição colocam programas exclusivos, que são programas que seriam pagos, né? O programa tem código aberto, tá? Mas é um programa que seria pago, tá? Se você tivesse que adquirir. E aí você faz um bem bolado com a empresa, é assim que a empresa faz, né? O código, ela tem que te entregar o código, ela tem que mostrar como ela fez aquilo, mas você tem a liberdade de modificar aquilo, inclusive, mas você paga pela distribuição. Você paga pela distribuição. Então, no Linux, você tem essa pegada. O software é livre. Você tem direito ao código-fonte. Mas você tem distribuições que são gratuitas e distribuições que são comercializadas. Tudo bem? É importante ter isso em mente. Questãozinha. Tá? O popularmente conhecido Linux, tal como ocorre com o Windows, é um sistema open source que pode ser encontrado das distribuições Red Hat e Ubuntu, entre outras. Né? Questãozinha, né, clássica, com uma pegadinha bem interessante. O Linux é conhecido, assim como acontece no Windows, é um sistema open source. Tá? Isso aqui não é verdade. Por quê? Porque o Linux é open source, tá? Mas o Linux ele é proprietário. Né? O Windows ele é proprietário. Então, no Windows, você não tem direito a ver o código-fonte. Por conta disso, nós estamos diante de uma questão errada. Legal? Prossigamos. Vamos ver mais características comparativas. Tá? Vamos falar de características fundamentais desses sistemas operacionais. E, de fato, Windows e Linux têm características fundamentais comuns. Aqui eles mais se aproximam do que se diferenciam. Tá? O Windows e o Linux são considerados sistemas multiusuário e sistemas multitarefa. Tá? Multiusuário, porque pode ser utilizado por vários usuários distintos. Tá? Multitarefa, porque ele pode executar vários programas de forma concorrente, com a aparência de simultânea. Eu falo disso na aula de hardware e software. Tá? Você, quando tem aqui um PowerPoint aberto, um navegador web, um aplicativo reprodutor de música, tudo rodando ao mesmo tempo no seu computador, seu processador faz isso de forma concorrente. Quer dizer, ele reveza o funcionamento desses programas, mas reveza de uma forma tão rápida, tão veloz, né? Afinal de contas, os processadores hoje fazem bilhões de operações por segundo. Então ele faz isso de uma forma tão rápida que isso lhe dá a aparência de que tudo funciona simultaneamente. Mas a expressão mais adequada seria dizer que esses programas funcionam de forma concorrente. Tudo bem? Então, Windows e Linux, ambos são multiusuário, são multitarefa e ambos possuem um núcleo monolítico, tá? Que é o tal do kernel. Tá? Então, é muito comum no seu estudo de Linux, até mesmo pela forma que as bancas cobrem concurso, a gente sempre fala de kernel no Linux. Né? Kernel é um núcleo, né, que é aberto, que pode ser modificado, mas a gente não costuma falar muito de kernel no Windows. O Windows tem um kernel? Sim, o Windows tem um núcleo. É o pedaço do sistema operacional que é carregado em memória e que só ele tem acesso privilegiado ao hardware do computador. O que é acesso privilegiado ao hardware do computador, professor? Quando você, por exemplo, tem ali um gerenciador de documentos aberto, um Word no seu computador. Aí você terminou de mexer no Word e mandou imprimir aquele documento. Tá? É o Word que chama a impressora no seu computador para poder imprimir? Não. Tá? Isso, quando um aplicativo, um programa, ele precisa de hardware, ele faz uma chamada ao sistema operacional e é o kernel do sistema operacional que tem acesso privilegiado ao hardware. Então vai ser o kernel
que vai chamar a impressora, né? O kernel que sabe se a impressora está livre ou não, tá? Para receber uma chamada, para receber uma solicitação de impressão. Então, o kernel tem no Linux? Tem no Windows? Também tem, tá? Então, em relação a essas características fundamentais, Windows e Linux são extremamente parecidos. Vamos ver mais uma questão com essa pegada? Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico, em que um único processo executa as principais funções. Pois bem, isso aqui também está correto. Então, as principais funções, as funções críticas, as funções de acesso ao hardware do computador, quem fazem, né? É o núcleo do sistema operacional, é o kernel do sistema operacional. E nisso, Windows e Linux são semelhantes. Vamos falar de mais características. Vamos falar dos sistemas de arquivos. Então é algo que eu gosto de explicar, né, tanto na aula de Windows como na aula de Windows, de Windows como na aula de Linux. Né? O sistema, todo sistema operacional, ele tem uma certa compatibilidade com alguns sistemas de arquivos. Tá? Isso significa que aquele disco rígido, aquele pendrive que você usa no seu computador, ele tem que estar formatado em um determinado tipo de partição para que o sistema operacional consiga trabalhar com ele. Tá? No Windows, isso é bem restrito. O Windows hoje ele é compatível com o NTFS, né, e o New Technology File System e o FAT32, File Allocation Table 32. Esses são padrões sempre utilizados pela Microsoft, sendo que o NTFS é o preferido. Por quê? Porque é mais seguro, porque suporta dividir o disco rígido em pedaços menores, né, pedaços somente de 4 KB, porque tem uma melhor capacidade de recuperação de desastre. Então, quando falta energia elétrica ali, tem alguma coisa sendo gravada em disco, a chance de você recuperar no NTFS é melhor do que no FAT32. Enfim, estes são os padrões que a Microsoft trabalha hoje. Guarde esse asterisco, porque eu vou voltar nessa informação depois. Por outro lado, o Linux, ele, por ser, né, como um bom sistema operacional livre, que tem muita distribuição, que tem uma comunidade enorme manipulando, o Linux, ele então tem muitos tipos de extensão distintas. Né? As principais distribuições no mercado usam o XT4, tá? Que é uma partição aí que vem em constante evolução, que veio do XT3, que veio do XT2, né? HFS, RiserFS, XFS. Então existe toda uma sopa de letrinhas quando a gente estuda Linux, de tipos de partição com o qual ele é compatível. E o Linux ainda tem uma outra peculiaridade. O Linux permite, na sua instalação em máquina, que você crie uma partição swap, tá? Que é uma partição dedicada para memória virtual. Tá? Uma partição memória virtual, você também no seu estudo vai ver lá, que é um pedaço do disco rígido que o sistema operacional usa para reforçar a quantidade de memória RAM que o computador possui disponível. Né? Memória RAM ela é finita, se a memória RAM entope de um computador, o computador trava. Então, os sistemas operacionais eles usam um pedaço auxiliar de memória em disco. Tá? O Linux pode ter esse pedaço dedicado, formatado no momento que a máquina é instalada. Então, você trabalha ali com a partição swap. Enquanto o Windows não faz isso. Né? O Windows ele usa memória virtual em tempo de execução. Então, com o computador ligado, dentro do disco rígido da partição NTFS ou FAT32, é dentro dessa mesma partição que o Windows cria a memória virtual para trabalhar. Bacana? Destaque do momento. O Linux sempre foi compatível com partições Windows. Isso significa que, se você tem no seu computador tanto o Linux como o Windows instalados ao mesmo tempo, em várias partições de disco, você dentro do Linux consegue abrir as partições de um Windows, né? Desde que não estejam criptografadas. Né? Você consegue abrir as partições de Windows para você poder acessar aqueles discos. Porém, se você está dentro do Windows, você ainda não consegue abrir as partições com Linux. Estou falando ainda porque está mudando, né? Está mudando. Tá? O Windows, para vocês terem uma ideia, tá? A Microsoft e a comunidade Linux, elas sempre foram inimigas ferrenhas, assim, a ponto de ter declarações da Microsoft
do próprio Bill Gates, dizia assim, nós jamais vamos fazer nada compatível com o Linux. Tá? Só que isso mudou. Né? A comunidade ela está se aproximando da Microsoft nos últimos anos. Tá? Tanto que a Microsoft ela já está desenvolvendo uma versão do Windows com kernel Linux. Olha que loucura. Uma partição Windows com kernel Linux. E essa versão do sistema operacional, ela, inclusive, tá, está lendo dentro do explorador de arquivos, está integrando de forma nativa a possibilidade de você visualizar partições Linux dentro do sistema operacional Windows. Tá? Quando isso vai estar disponível para o usuário comum, para a ampla comunidade, né, de usuários Windows, que é enorme ainda, a gente não sabe. Mas isso um dia vai acontecer. Então fique ligado, né? Porque se um dia isso virar realidade, não é porque o professor mentiu para você aqui não, dizendo que o Windows não lê Linux. Mas é porque esse tempo chegou e de repente esse vídeo não ficou ultrapassado. Então, na informática tudo é muito dinâmico, a gente está muito ligado. E isso, eu acho que essa integração do Windows com o Linux, ela tende somente a aumentar. Legal? Ó, questãozinha de prova. Questãozinha de prova. Os sistemas de arquivos FAT, exFAT e NTFS são próprios dos sistemas operacionais Unix e Linux, enquanto já os tipos XFS, EXT2 e EXT3 são usados no macOS e no Windows. Questão fácil de a gente ver os erros, né? Porque FAT e NTFS são próprios do Windows, tá? Enquanto XFS, EXT2 e EXT3, esses sim são próprios de Mac e de Linux. Né? Então tem uma troca gritante aqui. Tá? Você percebe que a banca realmente tinha como objetivo ludibriar o usuário que não é familiarizado com os sistemas operacionais, né? Windows e Linux. Tipos de usuários. Essa aqui é uma outra característica que vira e mexe. Uma perguntinha que envolve ambos os sistemas tenta enganar o usuário. Né? Então, no Windows 10, hoje a coisa facilitou, né? No Windows 7 era um pouquinho mais complicado. No Windows 10 a coisa está mais simples. Tá? Você tem dois tipos de usuário no Windows 10. Você tem o usuário padrão, o usuário comum, e você tem um usuário que é administrador do sistema operacional. O administrador, ele tem o máximo grau de liberdade que a Microsoft dá. Né? Lembrando, você não tem acesso a código-fonte, você não tem acesso a recursos críticos do sistema, né? Nem o administrador tem. Né? A Microsoft ela dá para o administrador o grau máximo de liberdade que a Microsoft deixa. Né? Então você tem o usuário administrador, e o usuário administrador tem a plena autoridade sobre os demais usuários daquele computador, inclusive podendo conceder ou remover grau de liberdade dele. No Windows 10 você tem isso. O que é que nós temos no Linux? No Linux, nós temos três tipos de usuário. Nós temos o usuário root, tá? Que é o superusuário. E aí que tá, né? No Linux o nível de liberdade é outro. Tá? No nível do root, o root ele pode destruir o sistema operacional se ele fizer besteira, inclusive. Né? Então o root no Linux ele é o superusuário, ele é o usuário que tem pleno grau de liberdade. Né? Você tem o usuário comum, e aí eu vou falar do usuário comum um pouco depois, né? E você tem o usuário de sistema. O usuário de sistema é algo que eu nunca vi praticamente cobrar em questão de prova de concurso, porque é um usuário que não tem senha, que tem alguns recursos específicos dentro do sistema operacional. Tá? Mas, no Linux, como você tem uma liberdade muito grande, tá? Você tem a possibilidade de pegar o usuário comum e conceder permissões de administrador a ele. Ou algumas permissões, ou todas, se você quiser. Né? Então, assim, o Linux te dá essa liberdade. Então, você tem o root, o usuário comum, o usuário do sistema, sendo que o root ele pode pegar o usuário comum e pode dar alguns níveis de administrador, algumas características, ou todas, se assim o desejar. Tudo bem? Então, a gente acaba vendo que, de fato, existem semelhanças aqui, né? No nível de que você tem um administrador, que de uma certa forma no Linux é o root, embora o root para o Linux seja bem mais poderoso do que é um administrador dentro do Windows, e o usuário padrão no Windows, tá? Sendo que no Linux você tem uma liberdade maior desse usuário comum
de dar a ele os poderes que você desejar, até transformá-lo também num superusuário, se assim for o caso. Questãozinha de prova. O administrador ou superusuário de um sistema operacional é chamado de administrador no Windows e de root no Linux. É a intenção da banca, né? Acho que não tem por que dizer que isso aqui está errado, não, né? Então, se você vai ter no Windows essa expressão superusuário no Windows, ela não existe. Mas é o administrador, né? Que é administrador ou superusuário. Né? É chamado de administrador no Windows e é o usuário root lá no Linux. Né? Isso aqui está correto, então nós estamos diante de uma questão certa. Vamos continuar comparando? Isso aqui eu acabei colocando na aula, né, porque eu também já vi mais de uma questão com esse tipo de indução de erro no candidato, né, aquele que vai fazer a prova de concurso, que é insinuar de alguma forma que é possível o Windows e o Linux funcionarem simultaneamente dentro de um computador. Calma, né? Se você trabalha com máquina virtual, não me ataque ainda, vou explicar. Calma. O que é o tal do dual boot? Né? Qual é a regra comum, tá? O Windows ele não gosta de conviver bem com o Linux. Então, se você tem uma máquina com Linux e vai lá e instala o Windows, normalmente o Windows ele vai lá no MBR, que é o setor 0 do disco rígido, coloca o seu inicializador e você perde o Linux, né? Ele fica escondido lá no seu disco e você só liga o Windows. O Linux não, né? O Linux ele é mais amigável. Ele parece que ele já sabe que quando ele vai entrar numa máquina, ele é o convidado, ele não é o primeiro. Então, quando você vai instalar um Linux, ele vai lá, instala um gerenciador de inicialização, ou Grub, ou Lilo, dependendo da distribuição, e o Linux já sabe que tem partição Windows ali, e toda vez que você liga a máquina, você tem a possibilidade de escolher o sistema operacional que vai inicializar. Mas você não inicializa os dois. Num computador, esquece máquina virtual, ou você inicializa um sistema operacional, ou você inicializa o outro. Não é possível, fisicamente, inicializar dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. Né? Então, questões que falam em funcionamento simultâneo, em boot, dual boot, para ligar dois sistemas operacionais ao mesmo tempo, essas questões elas são fraudulentas. Tá? Dual boot é para você escolher o sistema operacional que você vai inicializar. Porém, contudo, todavia, não vejo muito cobrança disso em concurso, pelo menos no contexto da informática para concursos. É possível você utilizar softwares de máquina virtual para você, com um sistema operacional ligado, ligar a máquina virtual e chamar o outro sistema operacional. Tá? Então, eu tenho isso na minha casa, por exemplo. Né? Eu tenho um Mac e dentro do Mac eu ligo o Windows em máquina virtual, eu trabalho com dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. Mas isso só acontece, anote aí, funcionamento simultâneo só acontece com máquina virtual, tá? Isso não acontece com o dual boot. Então é importante você ter isso em mente. Ó. Dual boot não é funcionamento simultâneo. Vamos ver questão de prova sobre isso? Para que um computador possa executar simultaneamente aplicativos nos sistemas operacionais Linux e Windows, são necessários arranjos especiais para o particionamento físico de discos rígidos, inclusive de dual boot. Questão maldosa. Maldosa, inclusive, para quem estuda, para quem estudou. Né? Porque quando a questão fala que você precisa fazer arranjos especiais para particionar disco rígido, inclusive de dual boot, ela parece que ela está construindo a solução técnica. Para quê? Para você ter dois sistemas operacionais instalados dentro de um mesmo computador. Se você quer ter Windows e Linux instalados fisicamente no mesmo computador, você precisa fazer isso aqui. Você vai fazer alguns arranjos, você particiona disco, separa um pedaço de disco para cada sistema operacional. Normalmente faz uma instalação de um gerenciador para poder fazer um dual boot. Isso aqui no final soa como muito correto. Mas a banca está dizendo o quê? Que isso é para que um computador possa executar simultaneamente programas em Linux e em Windows. Isso não acontece. Isso só acontece com máquina virtual. Então, mesmo que você instale dois sistemas operacionais no mesmo computador,
Você não vai executá-lo simultaneamente em situações normais, tudo bem? Então, por conta disso, tá? A questão ela está errada. Você não executa simultaneamente sistemas operacionais Linux e Windows. Bacana? Vamos prosseguir. Temos mais características interessantes sobre esses sistemas. Tá? Vamos falar do prompt de comando e comparar com o shell. Tá? O Windows, ele tem ali alguns programinhas, tá? Diferente. Nós que somos usuários, a grande maioria que está assistindo, com certeza, é usuário cotidiano do Windows. Tá? E ninguém usa essas telinhas pretas para comandar em Windows, né? Poxa, se você é usuário, vamos lá, mesmo a única pessoa, acho que nos dias de hoje, para ficar mexendo com prompt de comando em Windows, só se for administrador de rede, assim. Se for administrador de rede Windows. Se a pessoa não é administradora de rede Windows, se ela é usuária final, ela não usa a tela preta para nada. No entanto, o Windows tem sim uns ambientes para que você possa comandar. Tá? Ele tem hoje 2, de fato. O prompt de comando. Esse aqui eu só lembro porque na época do Windows 3.1, do Windows 95, ainda usava muito. Mas é o prompt de comando, que era o DOS ainda na época, né? O finado DOS. E tem também o PowerShell. O PowerShell, você está vendo que a tela não é preta, né? Ela é um azul marinho. A diferença básica entre o prompt de comando e o PowerShell é que o PowerShell ele também é um ambiente de programação .NET. Então, se você precisar programar em .NET, tá? O PowerShell é um ambiente que vai te possibilitar você realizar tal programação. Windows tem. O usuário final praticamente não usa, porque o Windows sempre investiu muito, né? Desde o 3.11, sempre investiu muito em experiência gráfica. Né? A Microsoft se tornou especialista em experiência gráfica, justamente para que o usuário final não dependesse disso aqui para nada. Ela evoluiu muito nesse sentido e praticamente eu me atrevo a dizer que desde o Windows XP, o usuário comum ele não precisa de prompt de comando mais para nada. Até o 98 ali a pessoa ainda usava um pouco, mas a partir do Windows XP, que é de 2001, estou aqui voltando 20 anos no tempo, você não precisa mais disso aqui para nada. Já o Linux não. O Linux, por mais que ele tenha evoluído em sua experiência gráfica, ele ainda, né, o bom usuário de Linux, ele ainda usa muito o terminal, né? Então, o shell, também chamado de terminal, que é um ambiente que, sim, o usuário do Linux, ele costumeiramente, ele trabalha, e que, inclusive, para quem estuda para concursos, na hora de estudar Linux, precisa estudar muitos comandos em shell, muitos comandos em terminal. Por quê? Porque a banca cobra em prova. Então, no Windows, praticamente a banca não cobra. Para Linux, as bancas cobram muitas questões de prova envolvendo comandos Linux. É por isso que no seu estudo de Linux, se você ainda não estudou, se você estudou, você já sabe. Né? Mas no seu estudo de Linux, se você não estudou, você vai estudar muito comandinho em tela preta, muito comandinho em tela de comando, em tela de terminal, porque isso cai em concurso Linux. Tudo bem? Ainda, eu acho que vale você, mesmo que você, usuário, não estude isso praticamente mais em Windows, eu gosto de, na aula de Linux, fazer essa comparação de alguns comandos comuns em tela de arquivo. Por quê? Porque na hora que o examinador ele faz pegadinha com o comando Linux em prova, ele te traz um comando Windows de terminal com o objetivo de tentar te confundir. Então, legal é você saber alguns comandos semelhantes, comandos que supostamente fazem a mesma coisa nos diferentes sistemas operacionais, porque aí você consegue reconhecer na questão de prova quando é que o examinador está tentando te enganar. Então, alguns comandos comuns, principalmente no que diz respeito à manipulação de arquivos e pastas, são esses aqui. Né? O único que realmente é idêntico é o CD. Né? CD é o comando que você vai usar aí para você realizar um deslocamento em pastas dentro do sistema operacional. Aí no Linux você tem o ls, que lista o conteúdo de uma pasta, mas que no Windows é o tal do dir. No Linux os comandos são um pouco mais reduzidos, né? Você tem o cp para fazer cópia, né? Você tem o mv
que serve para você mover um arquivo ou pasta ou renomear, né? No Linux o move também serve para renomear arquivo. O mkdir no Linux para você criar um diretório, né? que no Windows é o md, e o rmdir no Linux, que é o tal do del e do del3 em Windows. Né? Então, é interessante você saber essa comparação aqui, porque na hora que você bater o olho numa questão, caramba, isso aqui é um comando Windows, né? O examinador está tentando me enganar, você já sabe, porque você já fez essa associação comparativa. Tudo bem? Essa é uma questãozinha de prova, um pouco mais capiciosa, mas que eu trouxe para que você realmente tenha em mente que bancas, em especial o CESP, né? Quando tem os dois sistemas operacionais, ele vai lá e força a barra, ele mistura os dois sistemas para tentar ludibriar o candidato. Olha essa questão aí, ó. Depois de fazer login em uma estação de trabalho com Windows 10, o usuário de nome delegado verificou que estava sem acesso de escrita na pasta ctempbo. Uma das possíveis causas seria o fato de o referido usuário não ser o dono da pasta e ou não ter acesso específico a ela. Né? Temos aí um problema de permissão de usuário. Né? Nessa situação, o administrador da máquina pode eliminar essa restrição. Tá? Eliminar essa restrição por meio do comando chown mais W delegado em ctempbo, executado no PowerShell do sistema operacional, que aceita tanto o comando DOS quanto alguns comandos Linux. O final, o examinador ele se entregou aqui no finalzinho, né? Então, olha só. Para o candidato mais atento, o problema aqui é permissão de pasta. O usuário está sem a permissão à pasta. Aí o administrador da máquina foi lá no PowerShell, falei para vocês que o Windows tem um PowerShell, né? Que além de servir de prompt de comando, também aceita comandos de programação .NET. Eu te falei isso, é para isso que serve o PowerShell. Aí o examinador, ele fala que vai dar o comando chown mais W delegado, tá? Na pasta ctempbo. Isso aqui é engraçadíssimo, né? Eu não falei do comando chown, mas quando você for estudar Linux, você vai ver que chown mais W é um comando para dar permissão de escrita, tá? Mas em ambiente Linux. Sabe? Isso é em ambiente Linux. Ou então, quando eu vejo um comando chown e eu vejo uma sintaxe de pasta de Windows aqui, eu acho engraçado, porque, cara, isso aqui é muito tosco. Mas aí o examinador explica por quê. Porque ele está dizendo para você que o PowerShell, ele aceita comandos DOS, né? Comandos do MS-DOS, do sistema operacional antigo, né? Do prompt, e que de quebra esse ambiente vai aceitar comando Linux também. Pô, aí força a amizade, cara. Você dizer que o PowerShell do Windows vai aceitar comando Linux, cara, é para você, né, dar risada e falar que tá errado, né? É porque você fica com pena, né? A sentença é tão longa, o cara tá contando uma história tão grande, que você fica com medo de dar risada e falar que isso tá errado. Mas, cara, falar que o PowerShell do Windows, ele tá ali para aceitar comando Linux, é absurdo. Tá? Não sei se esse dia ainda vai chegar, tá? Mas hoje, né, isso aqui é gritantemente errado. Tá? Então tome cuidado quando você tiver ambos os sistemas operacionais em seu edital e comandos, aparecerem comandos de ambiente de prompt, tá? Porque o examinador ele pode estar tentando te ludibriar. Tá? Questão, portanto, errada. Dando continuidade, né, à nossa comparação entre o sistema operacional Windows e o sistema operacional Linux, eu agora quero falar rapidamente sobre extensões de arquivo. Tá? O que são exatamente essas extensões de arquivo? É um conceito, tá, que ele precisa ser bem explicado, né? Mas é um conceito que eu já sei que as bancas gostam de explorar em prova. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção no fundamento e preste atenção naquilo que as bancas cobram em prova. No Windows, você pode ter arquivos sem extensão. Você pode ter um arquivo simplesmente, né, chamado documento sem extensão. Esse arquivo ele pode existir no seu disco rígido? Ele pode. Tá? Ele pode existir no seu disco rígido. Mas existe uma grave consequência em função disso. Tá?
Se você tiver um arquivo sem extensão no sistema operacional Windows e você for dar um clique duplo nesse arquivo, o Windows não sabe o que fazer com ele. Então ele não vai conseguir abrir o programa que manipula aquele arquivo. Isso é uma característica do sistema operacional. O Windows, ele exige uma extensão no nome dos arquivos para que ele saiba qual programa ele chama para manipular esse arquivo. Isso é uma característica do Windows. E aí a gente pode fazer uma comparação com o Linux. Tá? Por quê? Porque o Linux, ele não exige isso. Isso é interessante. Ah, professor, quer dizer que arquivo no Linux não tem extensão? Arquivo no Linux é comum, tá? Você ter um documento, .tar, .gz, alguma coisa. O arquivo pode ter ou pode não ter a extensão. A extensão no Linux é muito mais para o usuário bater o olho e saber para que aquele arquivo serve do que para o sistema operacional. O sistema operacional não está nem aí para a extensão no Linux. No Linux, quando você clica em um arquivo, o sistema operacional ele entra no arquivo, ele vai no cabeçalho do arquivo e é lá dentro que ele obtém as informações de para que aquele arquivo serve, para que aquele arquivo funciona. No Linux é assim que funciona. Então os arquivos têm extensão no Linux? Tem. Pode não ter. Tá? Porque para o Linux é a forma que o sistema operacional resolve esse problema é que realmente vale. Já o Windows não. O Windows não tem essa capacidade. O Windows ele precisa ler o nome do arquivo para saber como o arquivo funciona. Né? Mostra até uma certa limitação do sistema operacional. E já que eu estou falando de arquivo, uma característica válida para eu citar aqui nesse momento é dizer para você que o Linux ele é case sensitive, né? Afinal de contas, no Linux, se você tem um arquivo, né, chamado teste.doc e um outro arquivo chamado teste.doc, todo em minúsculas, dentro de uma mesma pasta, o Linux ele consegue conviver de boa com isso. Tanto para arquivos como para pastas. Por quê? Porque o Linux ele é case sensitive. Então, se você tem uma letra, um caractere maiúsculo e um caractere minúsculo, diferenciando o nome de arquivo e o nome de pasta, o Windows já fica de boa. Ele já fica feliz com isso aí. Já o Windows não, né? O Windows ele não tem condição de realizar essa diferença. Então, se você tem uma pasta 1, toda em maiúsculo, né? E uma pasta 1, em minúsculas, dentro de uma mesma pasta, o Windows não convive com isso aqui. O Windows acha que os dois são iguais, ele dá erro, tá? Ele dá erro e ele vai simplesmente não aceitar isso, vai exigir que você renomeie, vai exigir que você apague. Né? Então, o Windows ele não é case sensitive. Case sensitive é um diferencial que o Linux possui. Questão de prova. Né? Tanto no ambiente Windows quanto no Linux, não é possível a criação de arquivos com mais de uma extensão. E aí, para você que viu essa característica agora, isso fica um pouco mais fácil, né? Não é possível a criação de arquivos com mais de uma extensão. Para o Linux, pode não ter extensão, pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, tá? De modo que realmente essa questão está errada. Afinal de contas, o Linux é super flexível com a extensão, enquanto que no Windows você não tem essa flexibilidade toda. Ok? Vamos falar de mais uma característica? Vamos falar do uso de programas. Aqui é algo um pouco mais tranquilo. Né? Então, certamente você que estuda para concurso, se você já teve que, por exemplo, estudar Office, LibreOffice, tá? Você vai saber que tem programas que a gente diz assim, ó, esse programa ele tem versões para Windows e tem versões para Linux. Esse programa só tem versão exclusiva para o Windows. Tá? Qual é a pegada aqui? Se você tem
um programa, exemplo clássico do LibreOffice, que tem versão para Windows e tem versão para Linux, esse programa ele tem um arquivo de instalação que ele é próprio para Windows, tá? E ele tem outro arquivo de instalação que é próprio para Linux, com arquivos diferentes, tá? Não é possível, isso o leigo pode ter essa dúvida, tá? O leigo pode ter essa dúvida. Não é possível você, esse programa aqui tem versão para, esse programa aqui funciona tanto para Windows como para Linux. Aí você pega um arquivo e vai tentar instalar esse mesmo arquivo do Windows lá no Linux. Não vai funcionar, né? Tanto que se você for no site da LibreOffice, que é um exemplo, né? Vou instalar para Windows. Você vai baixar um instalador próprio de Windows. Eu quero a versão para Linux. Você vai baixar um outro arquivo diferente para Linux. Eu quero baixar a versão para Mac. Eu vou baixar outro arquivo diferente para Mac. Tá? Então, Windows 10... Então, se você tem programas que funcionam no Windows e esse mesmo programa você sabe que ele funciona no Linux, você tem arquivos diferentes, né? O programa ele precisa ser desenvolvido para cada sistema operacional. Tudo bem? É só uma informação básica, é importante todos nós estarmos nivelados aqui. Tudo bem? Com relação a pastas, essa pegadinha também é interessante, tá? O Windows, normalmente, não é uma abordagem de prova, tá? Não é uma abordagem de prova, é você estudar quais são as pastas do Windows que fazem determinada coisa. Né? No Windows, isso até acontece de passagem, né? Você saber ali que, por exemplo, a pasta C2./arquivos de programas é a pasta onde os programas normalmente são instalados. É você saber que o sistema operacional fica dentro da pasta Windows. É você saber que o sistema operacional, é você saber que os usuários do sistema operacional ficam na pasta usuários. Isso aqui não é foco muito do seu estudo, embora as pastas não sejam muito difíceis de você saber quais são, de você conhecê-las. Já no estudo de Linux, cara, a pegada ela é completamente diferente. Né? O estudo das principais pastas do sistema operacional e o que cada uma delas faz ou armazena é motivo de reiterada cobrança em provas. Né? Você saber que a pasta bin é a pasta que ficam ali os principais executáveis do sistema operacional que podem ser acessados de qualquer lugar. Você saber que a pasta etc guarda arquivos de configuração. Saber que a pasta boot é onde fica o arquivo de inicialização, que a pasta dev é a pasta dos dispositivos, que a pasta lib é a pasta das bibliotecas. Então, isso aqui cai demais em Linux. E ainda, formas clássicas de enganação de banca com candidato. Né? Você percebe que até a barra no Windows ela é inclinada, né, ao contrário. Né? No Windows você tem a barra assim, no Linux você tem a barra assim. No Linux, no Windows, a gente sempre parte de um pressuposto, né, que a unidade de armazenamento ela está envolvida ali na descrição do caminho. Né? Então você tem ali o C2 porque o C2 normalmente é a letra que você designa para a partição que contém o sistema operacional. Mas nada impede que eventualmente você tivesse um D2, né, um F2. Tá? Então, você fique tranquilo, né, em relação a isso. Tá? São coisas que você tem que bater o olho e tem que ser gritante. Tá? Por isso que aquela questão que eu mostrei anterior, tá? Você de vez em quando você viu uma questão de Linux, que a sintaxe está um C2 barra alguma coisa, que isso está gritantemente errado. Né? Ou então, numa descrição de um comando Windows, tá? Que tem a barra inclinada para a direita, você tem que gritar assim, caramba, isso é Linux, isso não é Windows. Né? Então reconheça pastas de Windows, tá? No qual inclui a partição, né, o disco, né, com 2 pontos no começo, barra caindo para a esquerda, enquanto no Linux as pastas estão sempre caindo para a direita, e no Linux você tem uma quantidade de pastas muito maior para as quais você precisa prestar atenção para você saber qual a natureza, qual a finalidade delas. Tudo bem? Ó, questãozinha. Os documentos pessoais dos usuários, quando se requer segurança em seu acesso, devem ficar armazenados em locais específicos.
no ambiente Windows, na pasta /Windows/System. No Linux, no diretório bin. Em ambos os casos, a organização dos arquivos se dá por meio do acesso restrito da raiz até a folha. Na boa. Assim, pasta Windows com barra caindo para a direita. Assim, você tem que olhar, meu Deus, que absurdo. Isso está muito errado. Isso aqui está muito errado. Tá? Então, pasta do usuário no Windows é o C:/, né? Usuários, em inglês seria users, né? E a partir daqui vai ter o nome do usuário, né? Cada usuário tem sua pasta, né? Enquanto no Linux, isso fica na pasta home. E a partir daqui você também tem o seu usuário, sabe? Então, assim, questão gritantemente errada, mas que a banca vira e mexe, vai tentar pegar um candidato distraído. Aqui ela ainda facilitou, tá? Mas se ela coloca um barra para a direita usuários aí, ela faria muita gente tropeçar em prova. Tudo bem? Então, estamos diante aqui de uma questãozinha que está errada. Legal? Bem errada, diga-se de passagem. E com isso, eu encerro essa comparação entre as principais características de Windows e Linux que as bancas gostam de confundir os candidatos em prova. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa aulinha, né? Como eu disse, eu vi algumas perguntas, né? O pessoal fazendo perguntas sobre redes, sobre utilização de Samba. A pegada aqui não era isso, tá? Se eventualmente no seu concurso cai infraestruturas, né, de redes Windows e Linux combinadas, aí você estuda o protocolo Samba. Aqui não. Aqui eu quis trazer uma abordagem no sentido de você se preparar para questões de prova onde o edital tinha o básico de Windows e o básico de Linux em conjunto. Porque a banca faz esse tipo de cobrança criativa, né? Tanto no Windows como no Linux é assim, ou fala que no Windows é assim, no Linux é assado, tá? O nosso objetivo aqui foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Esse conteúdo ele sempre estará disponível para quem, aqui no Direção Concursos, tiver que estudar para alguma prova que tenha Windows e Linux, né, no edital simultaneamente. Esse conteúdo ele vai ser disponibilizado, né, a título de reforço dentro do material dos nossos alunos. Tudo bem? Pessoal, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença.